bom nós nos encontrarmos mais uma vez no programa Espírita, Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco. Obrigada a cada um de vocês que estão conosco, nos assistindo, compartilhando dos nossos conteúdos e fazendo com que o canal ele realmente seja acessado, seja visto e seja partilhado com outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigada. E hoje nós trazemos um tema muito relevante, que é o tema a diferença entre casamento e família. Por que temos tantas dificuldades nessas relações? São muitas dificuldades, não é? E quem vai falar para a gente hoje é a Elisângela Santiago. Ela vai tratar desse tema e vai nos colocar a par de por que essas diferenças. E assim nós vamos entendendo-as e tentando, neste momento, nesta vivência diária, tentar diminuir estas diferenças, porque nós vamos entendê-las. Mas nós te pedimos, permanece conosco, para que você possa também estar a par dos outros conteúdos do nosso canal. O Pense Nisso, a dica de livro, às vezes damos dicas de filmes, então fica conosco até o final. Não esquece, divulga, compartilha e continua aqui no canal Espírita Iluminando Consciências. Obrigada e fica aí conosco, ouvindo o que a Elisângela tem a nos dizer. Casamento e família. Por que temos tantas dificuldades nestas relações? A doutrina espírita nos traz esclarecimentos através do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14 e capítulo 22. No capítulo 14, item 9, vai nos falar sobre os verdadeiros laços de família. E no capítulo 22, nós vamos ter também falando sobre a indissolubilidade do casamento. Qual seria a diferença entre casamento e família? Nós sabemos que o casamento é de ordem humana, mas isso não quer dizer que não traga benefícios para a família, que é aquela formação sob aquele teto, onde as pessoas estarão ali unidas pelo amor, pela compreensão, pela responsabilidade que tem com aqueles que surgem destas uniões. E o casamento, sendo de ordem humana, ele muda, mas a lei de Deus, que é a lei de amor, ela é imutável e é exatamente ela que une as criaturas. Então nós vamos ter em diversos lugares várias ordens falando sobre o casamento. Há países em que ainda é permitido o casamento com mais de uma mulher. Então o homem é permitido a ele ter mais de uma mulher, né? Mais de uma esposa. Mas a monogamia, ela é uma aquisição moral para essa nossa sociedade. Estas relações que são aí tratadas pelo matrimônio, todas aquelas leis que vão assegurar os direitos daquela família, é benéfico, porque através dela os direitos civis serão mantidos e aquela ordem de estrutura familiar estará assegurada e será fortalecida também por aqueles laços de amor que surgem na união daquele casal. E por que seria tão difícil essa relação? Por que os laços de família não são mantidos com a quebra, na verdade, daquele acordo que veio com o matrimônio? E por que essa desvalorização tão grande em nome de um amor livre, como vem tratar no livro SOS Família, de Joana de Ângeles, não é, pela psicografia de Divaldo Franco e diversos espíritos. Então, lá nós vamos ter no capítulo 3, falando sobre a família e essas questões todas de que já é uma instituição falida e de que é ultrapassada e que reprime. O capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos falar sobre os laços de família e o porquê muitas vezes encontramos dentro daquela família
tanta diversidade com relação aos sentimentos. Vamos encontrar filhos que repelem os pais desde o berço, e a reencarnação vem explicar exatamente o que ocorre nesta família. Viemos muitas vezes não como aquela família homogênea. Aqueles filhos não são filhos nossos, mas filhos de Deus, que nós atraímos por afinidade, por relações anteriores ou não, e estamos ali juntos para que a lei de amor possa unir-nos novamente. Então, em outro tempo, tivemos aí laços de ódio. E hoje estamos juntos para refazermos esses laços com laços de amor, através da vida familiar. Então, muitos dizem assim: tem um marido que trai muito, é porque na outra vida ela foi o marido que traiu e agora ela veio para ser uma mulher traída. Não, porque ele era um filho abandonado e agora ele veio para fazer os pais sofrerem, porque aí eles têm que aguentar e suportar tudo aquilo porque eles estão pagando pelo que foi feito. Deus nos permite estarmos juntos para refazermos esses laços. Se assim fosse, esses laços não seriam refeitos. Eles seriam transformados ainda em grossas algemas, em pesadas correntes que arrastaríamos por outras existências. Mas, mesmo que isso tenha ocorrido, que nós, através do véu do esquecimento, não temos ideia, nós estamos aqui não para engrossar essas correntes, mas para fazermos verdadeiros laços, lindos laços de amor, refazermos esse caminho. Então, aquele que errou no passado, ele vai ter sim as consequências do que ele fez, mas que não vai ser aquele mesmo que vai, digamos assim, revidar, porque estaria aí sendo criado um outro débito. Então, há quem diga assim: cortou a mão de um, aí na outra a pessoa que teve a mão amputada vem para amputar a mão do outro. Não, Deus não faria isso de forma nenhuma, de prender a outras pessoas em laços de novo de ódio. Provavelmente teria um acidente de trabalho, onde ele sofreria as consequências de perder a mão, mas não teria ninguém ali para ser o causador daquela dor, para que não houvesse novamente laços de dor e sofrimento ali envolvidos. Então a gente tem que entender que mesmo que isso tenha ocorrido, na posição em que nós estamos dentro daquela família, nós viemos para refazermos esses laços. Laços de amor, refazermos o nosso caminho, que outrora desprezamos, agora arrependidos, voltamos àquele seio familiar. E muitas vezes existe ali dentro daquela família, uma família não homogênea, que não traz ali aqueles que têm laços de afeto, mas são laços construídos pelo ódio, pelo desejo de vingança, e que de uma forma ou de outra, aquilo é tão forte e presente naquele espírito que mesmo ele tendo dentro dele uma firme vontade, e é o que vai fazer toda a diferença do seu comportamento dentro daquela família, porque o sentimento dele diante daquele ofensor, aquele a quem ele foi magoado ou a quem ele prejudicou, isso causa nele verdadeiramente um constrangimento muito grande, do qual o espírito não se lembra, mas ele sente. E aí ele faz atos ali dentro e causa perturbações, e o Evangelho vem dizer: recebe, cuida com amor, porque cedo ou tarde a gente não sabe a semente que ali foi plantada. E mesmo em um outro momento, quando aquele espírito vem a reconhecer que ele foi recebido com amor e que ele foi cuidado, essa semente vai germinar sim. E essa família pode sim trazer novamente, neste momento, laços de amor, de perdão e de fraternidade universais, transformando aquelas algemas e correntes pesadas em laços, em lindos laços, para unir cada vez mais a esta grande família universal da qual fazemos parte todos nós.
Qual a relação que existe entre a sexualidade e uma vida equilibrada? Para responder essa questão, nós vamos ouvir Tereza Cristina Leite. A relação entre uma vida equilibrada e a sexualidade é muito íntima e, poderemos dizer, até indissociável. A magnífica obra de Francisco, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Vida e Sexo, traz para todos nós um tratado de como vivermos em sociedade, em família e os nossos relacionamentos afetivos de uma maneira mais adequada. A obra trata sobre casamento, namoro, traição, traz ainda para nós as responsabilidades que temos em relação aos nossos filhos e também aos nossos pais. Francisco Cândido Xavier, na sua psicografia, permitiu que nós pudéssemos entender o sagrado instituto do casamento e também como planejamos a nossa vida sexual para a atual encarnação. Nasceremos como homens, como mulheres, mas nos mostra, na década de 60, que é quando o livro foi publicado, a importância da igualdade, do respeito, do amor. O apoio que deve viver o casal para ter um lar harmonioso, uma estrutura equilibrada e uma vida mais feliz. Vida e Sexo é o livro de leitura quase que compulsória a todos aqueles que querem se preparar para ter uma vida emocional, afetiva e sexual mais equilibrada. Diríamos ainda que todos os pais e todos os filhos que se inspirarem na leitura desse livro poderão constituir famílias mais felizes, vidas mais equilibradas e com a sexualidade destinada rumo à nossa evolução espiritual. Uma sexualidade vivida de maneira plena, harmoniosa, com as leis da vida. Dá vontade da gente ler Vida e Sexo, não dá? Importante a gente conhecer essa obra, estudar o seu conteúdo, porque é uma preciosidade, conforme a gente viu aqui na fala da Tereza Cristina. Fica a recomendação. Leiamos Vida e Sexo, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, uma publicação da Federação Espírita Brasileira. Se você tiver interesse em adquirir algum livro da literatura espírita, entre em contato com a nossa Livraria Espírita Nova Era, pelo WhatsApp 749-8101-5110 e levaremos até você. Em Senhor do Bonfim, Bahia, a entrega é gratuita. Em outras localidades, a combinar. Lembramos que a nossa livraria é sem fins lucrativos. Gratidão pela preferência e muita paz. E aí, galera do bem? Você já foi num casamento espírita? Pois é, a realidade é que você nunca foi num casamento espírita. Mas eu fui no casamento de um casal lá do centro, eles casaram no civil, o presidente do centro fez uma prece e depois teve até festa. Ah, sim, então foi um casamento civil, com uma prece e uma festa. Acontece que no espiritismo, ainda que as pessoas chamem de casamento espírita, nós não temos rituais ou cerimônias. Ou seja, a gente não batiza as crianças. Não tem festividades quando a gente sai da evangelização. Não tem ritual de casamento, de enterro e nem nada de nada oficial. Pode ter uma comemoração, uma prece, é claro, mas nada que funcione como um ritual. Nós compreendemos que a nossa relação com o outro plano é muito próxima sempre. Os espíritos que nos amam e Jesus estarão sempre conosco, ainda mais nesses momentos importantes. Mas por isso, por ser uma proximidade natural, não precisamos de cerimônias especiais e nem alguém específico que abençoe este momento. Claro, elas não fazem mal, só não são necessárias. O casamento, por exemplo, é uma união de duas pessoas que se amam. Mas não vamos confundir as necessidades das leis humanas com a união de sentimentos, ok? Estamos falando aqui de união de sentimentos. Quanto às leis humanas, devemos sempre segui-las, como Jesus mesmo recomendou. Mas quantos casais você conhece que estão juntos há anos, mas não são casados? O verdadeiro casamento é de almas. Afinal, tudo que é material fica nesse plano.
Se a união for apenas escrita, ela não vai significar tanto na vida espiritual. Se a união for verdadeira, perdurará no tempo e isso será visto por todo mundo. Mas pode comemorar? Claro que pode! Pode ter festa? Também pode! O Espiritismo não proíbe nada, então fique à vontade para celebrar do seu jeito. O que importa mesmo é que aqueles votos sejam verdadeiros e durem por muito tempo, que o dia a dia do casamento seja repleto de união e companheirismo, e que entendam que juntos a encarnação deva ser mais leve e feliz. A doutrina irá ajudar o casal no dia a dia, a seguir melhorando e aprendendo juntos, dando valor à família, incentivando a exercitar a benevolência, a renúncia e a pensar no outro antes de si. Nós não achamos ruim a cerimônia, tanto que muitos espíritas fazem uma festinha, casam no civil e utilizam da prece como uma forma de agradecer por um momento tão feliz em suas vidas. Mas não é correto chamar isso de casamento espírita, tá bom? E não precisa ser o presidente do centro ou um grande palestrante para fazer a prece não, viu? Todos nós podemos nos comunicar com Deus e, mais uma vez, o que vale é o sentimento. O amor é o verdadeiro sentido disso tudo. Ai, que lindo! Você gostou? Então comenta aqui embaixo, curta e veja os outros vídeos. Tchau!